Teremos agora a apresentação do painel Políticas de Ações Afirmativas, Potencialidades de Realização de Inclusão Racial. Estão compondo a mesa o pesquisador do Instituto de Ensino e Pesquisa, INSPER, Alisson Portela, a gerente de Políticas Públicas e pesquisadora J-Paul, Ariana Brito, e a pesquisadora do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, Ana Tereza Pires dos Santos. Para mediar a mesa, convidamos a Procuradora do Trabalho, Maiana Macedo. Maiana Macedo é Procuradora do Trabalho em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Pós-graduada em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Mestranda em Direito Processual pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Com a palavra, a Procuradora do Trabalho, Maiana Macedo. Olá, pessoal. Meu nome é Maiana Macedo. Eu sou uma mulher negra de pele clara, cabelos encaracolados, acima dos ombros, com umas luzes douradas. Estou maquiada e estou vestindo uma blusa de cor creme. Hoje nós estamos aqui para discutir um tema de muita importância, que são as políticas das ações afirmativas, potencialidades de realização de inclusão social. Como diria Cida Bento em seu livro Pacto da Branquitude, as organizações constroem narrativas sobre si próprias, sem considerar a pluralidade da população com a qual se relacionam. Muitas dizem prezar a diversidade e a equidade, inclusive colocando esses objetivos como parte dos seus valores, da sua missão e do seu código de conduta. Mas como essa diversidade e essa equidade se aplicam se a maioria das suas lideranças, dos seus quadros de funcionários é composta exclusivamente por pessoas brancas? Assim, vem sendo construída a história das instituições e da sociedade, onde a presença e a contribuição negras se tornam invisibilizadas. E é nesse contexto que eu vou chamar nossas palestrantes e nosso palestrante para um debate. Primeiramente, eu vou chamar a nossa palestrante Ariana Brito, que é doutora e mestre em Economia pela Universidade Federal Fluminense, bacharel pela Unicamp, foi professora do curso de Economia na IBMEC do Rio de Janeiro entre os anos de 2013 e 2020. Hoje ela atua como gerente de políticas públicas no Abdul-Lef Jameel Poverty Action Lab, no escritório regional para América Latina e Caribe. É coordenadora da rede de economistas pretas e pretos, membro do Comitê Técnico de Avaliação, Monitoramento e Aprendizagem do Motriz e faz parte do Conselho Científico de Equidade. Seja muito bem-vinda, Ariana. Estamos muito felizes com a sua presença e queremos muito te ouvir. Então, vou aqui apresentar uma questão para você expor aí durante sua fala. Que políticas públicas, Ariana, seriam importantes para complementar as ações afirmativas na promoção da equidade no mercado de trabalho, né? E qual seria um papel dos entes locais, dos entes estaduais e federais na promoção dessas políticas? Com a palavra, muito obrigada pela presença. Oi, Maiana, obrigada a você. Confesso que não facilitou o nome da instituição que eu trabalho, mas de forma resumida é J-Paul, para facilitar. Eu sou uma mulher preta, de pele retinta, mais clara, tenho cabelos crespos, com alguns dourados, estou usando óculos, uma camisa creme com listras azuis e um lenço no pescoço azul com amarelo e um brinco dourado. Estou de maquiagem também, e acho que é isso. Enfim, a gente está aqui para uma conversa, né, sobre esse tema, esse tema tão importante, tão relevante, e eu acho que eu vou começar falando um pouco de políticas públicas que vão estar muito entrelaçado com, provavelmente não, com que os nossos outros convidados também vão conversar aqui um pouquinho. E eu acho que eles também se sintam livres, se quiserem complementar ou adicionar alguma coisa ao meu tempinho de fala. E eu vou dividir a minha fala, como você bem colocou na pergunta, em dois momentos. Então,
uma primeira para a gente falar um pouco sobre políticas e uma segunda para a gente falar sobre os entes federativos. E, enfim, eu sou alguém que atua com política pública há muitos anos e a gente não vai ter, quando eu penso um pouco nessa pergunta, né, que políticas públicas são importantes para complementar as ações afirmativas. Acho que, primeiro de tudo, a gente não vai ter, primeiro, uma solução, como a gente diz muito em políticas públicas, uma solução de bala de prata que vá resolver o problema da desigualdade, a desigualdade racial nas diferentes temáticas, sobretudo em questões de mercado de trabalho. A gente não tem essa solução e, mais do que isso, a gente não tem a referência ou evidências de outros países que desenharam políticas públicas que conseguiram resolver esse problema. E a gente, basicamente, quando está falando de desigualdade racial, nossos grandes modelos são África do Sul e Estados Unidos, países onde essa questão racial foi institucionalizada, foi formalizada muito mais aqui no Brasil e gerou efeitos que ainda perduram sobre desigualdades raciais no mercado de trabalho. Então, acho que uma das coisas importantes para a gente pensar, para além da política de ações afirmativas, que hoje parecem, quando a gente fala de reparação à população negra, elas parecem ser essa solução. Então, o que a gente propõe? A gente propõe políticas de cotas, a gente propõe políticas nos diversos âmbitos. Então, a gente tem hoje políticas de cotas no ensino superior, a gente tem no serviço público. A gente não vai entrar aqui em questões que, recentemente, eu participei de um evento junto ao Ministério da Igualdade Racial e Ministério do Planejamento, falando sobre resultados de avaliações de políticas de cotas e mostrando alguns diversos questionamentos que existem em relação a essas políticas e aos resultados que elas proporcionam ou não para a redução da desigualdade racial. Mas a gente está colocando aqui esse olhar como esse é o modelo de política que a gente identificou para a reparação da desigualdade racial aqui no Brasil, sobretudo mercado de trabalho e educação, acho que é onde a gente tem que colocar, que são onde elas aparecem. Então, hoje, o meu olhar está muito para algo que talvez o Alisson seja um dos que traga assim, muitos desses elementos que eu coloco hoje, que para a gente pensar formas de política pública, eu estou falando aqui em grande medida de políticas públicas focalizadas. A grande questão sobre políticas públicas focalizadas está na dependência de eu ter dados e um bom diagnóstico para desenhar essas políticas. Então, hoje, entre nós economistas, existe uma discussão sobre universalização das políticas públicas e focalização das políticas públicas. Quando a gente está falando de desigualdade racial, por todas as questões que a gente coloca em relação ao que é pensar uma política pública focalizada, os dados nos ajudam a mostrar que, quando a gente olha a trajetória ao longo do tempo de pessoas pretas e pardas, por exemplo, no mercado de trabalho, em relação a acesso ao mercado de trabalho, em relação à renda, em relação à rendimento médio do trabalho, em relação a essas características associadas com a escolaridade, o que a gente mostra é que esse avanço, ainda que tenha acontecido, que é o que os dados nos mostram, ele vem acontecendo de forma muito lenta e deixando a população preta e parda, muitas vezes, com indicadores de 30, 40 anos atrás da população branca. Então, esse o meu entendimento de que, para além de políticas públicas de ações afirmativas, a gente precisa pensar em políticas públicas focalizadas. Porque se a gente quer que essa população, e aqui, de novo, a gente não está falando que uma população branca em situação de vulnerabilidade não tenha que ter políticas, mas necessariamente as políticas públicas universais, elas vão atender com melhores resultados essa população. É importante a gente ter em mente que não existe política pública neutra,
não há neutralidade de política pública. E quando a gente olha hoje os efeitos dessas políticas públicas que se tradicionalmente colocam nesse lugar de neutralidade, nesse lugar de universalidade, o que a gente vê é que, em muitos casos, indiretamente, você consegue algum resultado sobre a população negra, mas, de novo, trazendo ela num ritmo que é ainda muito inferior ao que seria necessário para que ela possa atingir as suas melhores capacidades, as suas oportunidades de sair dessa situação de extrema vulnerabilidade. Então, acho que a nossa discussão tem que partir daí. Por que a gente precisa de políticas públicas focalizadas? Porque os dados nos mostram que a desigualdade racial no mercado de trabalho ainda é muito mais grave para pretos e pardos, para a população negra. Então, e essas políticas podem coexistir. E para a gente desenhar uma boa política pública focalizada, eu preciso entender do ponto de vista de contexto, do ponto de vista de território, do ponto de vista cultural, do ponto de vista geográfico, quais são as características e, portanto, quais vão ser as principais demandas dessa população. Então, aqui eu estou entrando, quando eu estou falando sobre essa desigualdade racial, de populações quilombolas, de populações ciganas, de populações ribeirinhas, que vão ter necessidades específicas. E aí, os dados vão nos ajudar a entender quais são essas necessidades para que eu possa, então, desenhar uma política pública e, mais do que isso, avaliar, monitorar e avaliar essa política pública, para que a gente possa entender quais delas vão ser mais eficazes. E aí, e você vai controlar no meu tempo, Maiana, porque senão a gente esquece aqui, né? A conversa vai. E aí, como que entram, né, os três atores, né, os entes federativos, os entes, enfim, estaduais, municipais e federais? Eu acho que hoje, talvez essa seja a intersetorialidade das políticas públicas, talvez seja um dos nossos grandes desafios para pensar políticas públicas voltadas para a redução da desigualdade racial no mercado de trabalho. Porque quando a gente está falando, por exemplo, de políticas para o mercado de trabalho, e aí seja para alcançar melhores ocupações não precarizadas, ou melhores ocupações, melhores rendimentos, a gente está falando necessariamente de garantir acesso e permanência e qualidade na educação, a gente está falando de um apoio inicial de assistência social para garantir que as pessoas se mantenham em uma situação que elas estejam disponíveis para procurar trabalho. A gente está falando de políticas da área da saúde, a gente está falando de políticas de habitação. Então, hoje eu vejo, conversando e atuando com vários governos, que a atuação, tanto entre os níveis federativos, tanto intraníveis federativos, talvez seja um dos principais desafios. Hoje a gente tem o Ministério da Igualdade Racial, que em sua ação mais objetiva, ela deve ou deveria perpassar todos os demais ministérios, que a gente está, todos os principais ministérios envolvidos nessa questão de desigualdade, de redução da desigualdade racial, e pensar em qual é a função, e a gente acabou de ter as eleições municipais, qual é a função objetiva de cada um desses atores e como eles se interconectam. Então, a gente sabe que o governo federal vai definir as grandes diretrizes, que muitas vezes só são executadas a nível estadual e ainda muitas vezes a nível municipal. E quem sabe se a gente aproveitar agora, enfim, as novas eleições, com a entrada dos novos municípios, com os estados e os órgãos federais já com seus 2 anos, como que a gente pode pensar essa ação conjunta para desenhar, eventualmente, os órgãos federais apoiando na produção desses dados, apoiando no levantamento de evidências para desenho de políticas públicas voltadas para a redução da desigualdade racial no mercado de trabalho. Ariana, muito obrigada pela sua fala, excelente, né, por um tempo tão curtinho e tão enriquecedora, muito, muito obrigada. Bom, agora eu vou passar a palavra para a Ana Tereza, que é graduada em Economia pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em Economia pelo CEDEPLAR
também o FMG. Sua pesquisa se concentra em microeconometria aplicada, com ênfase em temas relacionados ao mercado de trabalho e educação, abordando as desigualdades de gênero e de raça. Atualmente atua como pesquisadora do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Com a palavra, Ana Tereza, assim, né, depois da minha questão. Bom, você poderia falar um pouquinho sobre os principais determinantes das desigualdades raciais no mercado de trabalho e qual é o papel, né, dos fatores socioeconômicos e da discriminação na perpetuação da desigualdade? Olá a todas as pessoas, eu agradeço muito o convite de estar aqui. Eu sou uma mulher negra de pele clara, estou vestindo um casaco marrom, brincos prateados, sem maquiagem e cabelos curtos. Para responder essa pergunta, eu queria antes voltar só um degrauzinho para trás, porque algumas pessoas, elas questionam se existe discriminação, quer dizer, desigualdades no mercado de trabalho e discriminação no mercado de trabalho, né? Então, esse é um ponto que é questionado. E os dados, eles mostram que esse questionamento ele não faz sentido. Existem diferentes retratos que mostram, por exemplo, que negros recebem 40% menos do que brancos, considerando a situação total do rendimento do trabalho. Eles são 70% dos ocupantes dos cargos de menor remuneração, e só 30% deles ocupam cargos mais altos na distribuição salarial. Então, é uma questão que está posta. Negros, isso só pensando na parte salarial, sem falar nas questões de inserção, nas questões que vêm antes dessa inserção, só um retrato da desigualdade salarial. E o que vai explicar essa desigualdade, esse diferencial salarial? Bom, tem uma primeira ideia, que é a diferença de qualificação entre brancos e negros. Ainda hoje no Brasil persiste um diferencial educacional, por mais que ele tenha sido reduzido ao longo dos últimos anos, graças também às políticas afirmativas que permitiram, por exemplo, a entrada de muitos negros no ensino superior. Mas antes disso, a gente vê, por exemplo, uma distorção de idade série muito maior para a população negra, taxas de evasão muito maiores e completude mesmo de anos de escolaridade menor entre os negros. Então, existe primeiro uma necessidade de equalizar o acesso e a qualidade de educação que é oferecida à população negra. Pelo lado da experiência, também existe para os negros um menor tempo no mercado de trabalho, maior rotatividade de empregos, maior dificuldade de se inserir nos empregos, especialmente de cargos mais altos. E essa é uma história que é contada especialmente na economia com muita frequência, mas eu acho que ela não diz tudo. O problema está para além dos diferenciais. Isso é até demonstrado no livro do Número das Desigualdades Raciais, em que, controlando os fatores de educação, ou seja, comparando brancos e negros com o mesmo nível educacional, com a mesma experiência e com o mesmo tipo de empregador, ainda persiste um diferencial de 15% que penaliza os negros. E aí eu acho que o mais interessante é observar que quando você avança na distribuição salarial e vai olhando para os cargos mais altos, como eu já disse antes, essa diferença entre brancos e negros aumenta. Então, a penalização ela é maior nos cargos que exigem maior qualificação, mais experiência, mais educação, mesmo que esses indivíduos sejam semelhantes. E aí vem a pergunta do porquê, assim, por que para além das questões educacionais e de experiência, persiste uma discriminação? E aí tem um caso um pouco anedótico, mas antes de fazer essa fala hoje, eu me senti um pouco insegura, apesar de estudar isso há 15 anos, e resolvi recorrer a um colega de trabalho que estuda isso há mais tempo para saber. E aí, isso foi muito útil por 2 motivos, assim. Ele primeiro me contou que ele me fez uma reflexão sobre a eleição do Obama, há muitos anos atrás, que a frase, o slogan era Yes, we can, sim, nós podemos. Isso, conforme a reflexão que ele me fez, é muito importante porque o papel da liderança pensado na branquitude, ele está sempre ligado a um indivíduo dotado de autoestima, de uma capacidade
uma pré-noção de liderança, de capacidade argumentativa, expositiva, de relação de poder com os outros indivíduos. Esse é o papel da branquitude no cargo de liderança, é quase como se fosse dado, assim, é uma característica que está ali. Enquanto para o negro, nunca se faz essa ligação, essa dotação desse tipo de habilidade de liderança. Então, essa frase, sim, nós podemos, ela é forte porque ela coloca o negro numa posição de poder, de fato, que às vezes é negada e historicamente é negada. E aí eu volto num ponto que perpassa tudo isso. A gente não consegue falar sobre nenhum desses assuntos esquecendo a raiz histórica, a raiz de uma população escravizada gigantesca, um contingente gigantesco que veio ao Brasil entre os séculos XVI e XIX. A nossa história, ela é sui generis, ela é específica, e pensar em políticas públicas para a população brasileira envolve também desenvolver um pensamento brasileiro a respeito da desigualdade de gênero e raça. Porque, especificamente de raça, na verdade, porque é uma situação que acometeu o Brasil de uma forma específica, tanto em magnitude quanto na qualidade do que aconteceu. E essa frase, sim, nós podemos, para mim foi interessante de pensar, porque me remeteu até à própria situação que eu estava vivendo enquanto uma mulher negra. Eu vim aqui falar sobre um tema que eu sei, que eu me uso esses dados há anos, e por algum motivo, e é esse motivo que é interessante, eu precisei da validação de uma outra pessoa para conversar. Então, eu acho que um pouco do que a gente tem que pensar, para além de oferecer oportunidades iguais na educação e oferecer oportunidades iguais no acesso ao trabalho, é pensar nesses papéis raciais que estão arraigados na sociedade brasileira, que estão completamente conectados ao racismo estrutural e que realmente determinam até onde a gente sonha no mercado de trabalho, até onde a gente vai. E, por fim, tem o papel da discriminação em si, que tem a ver com tudo isso, que aí já é o caso de haverem pessoas com as mesmas condições, com as mesmas qualificações, e por parte do empregador haver uma preferência, que já se mostrou em vários estudos, que ela não é produtiva, ela não é economicamente racional, mas ela existe porque ainda está arraigado na nossa cultura uma ideia de que brancos são melhores, mais produtivos, mais eficientes do que negros. Eu acho que a gente tem que atuar em diversas frentes, mas a gente tem que atuar também numa frente, eu não sei se a palavra é empoderamento, eu acho que é efetivamente colocar as pessoas em lugares mais altos, porque isso serve de exemplo, isso serve de noção de poder individual. E aí, nesse sentido, eu corroboro o argumento da Ariana de que é preciso política pública focalizada, pensada na população preta e parda, que vai além das questões de educação e mercado de trabalho, é também, claro, contemplar tudo isso, mas também as questões de saúde, as questões das organizações familiares, as questões de comunidade. A gente realmente precisa pensar numa série de aspectos. E, por fim, só um último ponto sobre políticas afirmativas. Elas são muito importantes, mas a reserva de vaga, só a reserva de vaga, não vai resolver tudo. Existe uma dificuldade também, que é dotar as pessoas de capital financeiro mesmo para acessar cursos, formação e todo esse mercado que existe para acessar as vagas da universidade e dos concursos públicos, para efetivamente existir paridade na hora de concorrer a essas vagas. Teve um concurso recente que foi realizado em que perguntaram aos candidatos quanto eles gastavam para se preparar para o concurso, e era um concurso de alto nível, claro, e a resposta foi R$40 mil. Eu me pergunto, quem tem R$40 mil para se preparar para um concurso? Como que a gente resolve, para além da reserva de vagas, essa dificuldade de acesso? Com isso, eu encerro minha fala com essa provocação. Muito obrigada, Ana Tereza, pela sua fala, que foi emocionante, né? A gente está num espaço mais assim, é um bate-papo acadêmico, né? Mas realmente até assim me sensibilizou, porque são muitas as dificuldades, né? Aqui no âmbito do Ministério Público do Trabalho, a gente tem um coletivo de procuradoras do trabalho que
fundaram, assim, espontaneamente, um coletivo chamado Tecendo Diversidade. Vocês podem até seguir lá no Instagram. E o objetivo é justamente criar oportunidade para mulheres negras serem aprovadas no concurso do Ministério Público do Trabalho. E, assim, a gente fez para o Ministério Público do Trabalho, mas a gente também acaba chamando o público para a magistratura do trabalho. Agora, eu vou chamar o Alisson, né, o nosso último debatedor, expositor, e apresentando esse currículo, né? Ele é um pesquisador do Núcleo de Estudos Raciais do INSPER, doutor em Economia de Negócios pelo INSPER, com períodos de pesquisador visitante na Universidade de Columbia e World Institute of Development Economics Research, mestre em Economia pela UFMG e graduado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, organizador do livro Números da Discriminação Racial, Desenvolvimento, Equidade e Políticas Públicas. Alisson, dadas as grandes disparidades raciais, né, existentes no mercado de trabalho, que papel têm as políticas afirmativas na promoção da equidade no mercado de trabalho e quais são as principais políticas desse tipo adotadas não só no Brasil, mas também no mundo? Olá, Mariana, tudo bem? Olá, todo mundo. Prazer estar aqui. Começar então pela minha autodescrição. Então, sou um homem branco, uso óculos, barba, cabelo longo, preso num coque, com uma camiseta azul marinho. Bom, eu acho que a fala da Ana Teresa e da Ariana deram um super contexto, eu acho que uma super introdução ao que eu vou falar. Eu acho que eu vou, na verdade, falar muito do que elas já falaram, né? Eu acho que vale, talvez, começar falando como que eu entendo, né, ações afirmativas. Eu costumo sempre contrapor ela às políticas universais, né, como a Ariana colocou. Então, a gente tem políticas universais, seriam aquelas que não olham a quem estão beneficiando, certo? Então, políticas como salário mínimo, todo mundo, né, tem acesso ao salário mínimo, direito ao SUS, por exemplo, transferência de renda, Bolsa Família, isso são políticas universais, certo? E as políticas de ações afirmativas, então, são aquelas mais focadas, né, com direcionamento aí para algum grupo, no caso, né, nosso, que já está focando na população negra, né. Então, normalmente quando a gente fala de ações afirmativas, no Brasil a gente pensa automaticamente, né, cotas nas universidades, que foi, digamos, a primeira grande experiência de política afirmativa no Brasil, né. Eu acho que é super importante também colocar isso num contexto global, né? Então, ações afirmativas, a gente não foi nem um pouco pioneiro. Na verdade, é muito o contrário. Acho que da mesma forma que a gente foi o último país a abolir a escravidão, a gente também foi um dos últimos países a adotar políticas de ações afirmativas, né? Essas ações eram muito presentes lá nos Estados Unidos já na década de 50, 60, né? Quando eles estavam discutindo muito essa coisa do fim da segregação racial naquele país, né? E, bom, essas ações afirmativas, elas são importantes porque, como a Ana Teresa e a Ariana já falaram, essas políticas universais, elas não vão dar conta, né? Então, a gente sempre tem essa fala que é muito clássica, que a gente não pode tratar pessoas diferentes como iguais, né? Então, a desigualdade, ela surge por uma combinação de diversos fatores, certo? A gente precisa reconhecer que a dimensão racial, ela traz uma especificidade para isso. E aí a gente vai precisar de políticas específicas para lidar com essa situação. E aí entram as políticas afirmativas. Então, o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, né? Boa parte disso se dá porque a gente sempre teve políticas que sempre foram muito excludentes, né? Tanto com negros como com brancos também, né? Acho que a questão das escolas públicas é um exemplo clássico, né? Então, a gente sempre priorizou o ensino superior no Brasil e negligenciou o ensino básico. E isso veio junto com a exclusão, uma parcela muito grande da população, brancos inclusive, né?
Mas se a gente for fazer uma política universal, a gente não vai conseguir atender parte da população negra que é vítima também, né, do racismo, da discriminação, né, do racismo entendido aí de forma estrutural, né, como um grande conjunto de fatores que vai acabar prejudicando, né. Então a gente vai precisar de ações afirmativas, sim, para isso. E aí de um ponto de vista de justiça, né, um pouco hausiano nesse sentido, assim, de que, enfim, pessoas diferentes vão ter que ser tratadas de jeitos diferentes, né. E é válido a gente investir mais dinheiro naqueles que têm maiores dificuldades para garantir, enfim, um patamar mínimo ou de equidade geral para todo mundo, né? Mesmo que para isso tem que gastar mais com certos grupos. Eu acho que é nesse sentido, então, que as ações afirmativas são importantes. E aí vale destacar, né? O Brasil, então, tem feito de políticas afirmativas, acho que a principal aí é acesso a cotas no ensino superior, né? Eu acho que é muito importante pontuar que ela vai ser insuficiente, né? Hoje em dia, o ensino superior público, onde essas ações afirmativas se destacam, ele corresponde a 25% das matrículas do ensino superior no Brasil, certo? Então, isso já deixa muito claro que tem limites as ações afirmativas, né? E aí vale contrapor com os Estados Unidos, onde tem muitas universidades privadas, né, que usavam aí ações afirmativas para poder criar uma maior diversidade racial nos seus quadros de estudantes, né? Então, isso é uma política super controversa, né? Sempre foi controversa, tanto que agora nos Estados Unidos, recentemente, a Justiça, a Suprema Corte dos Estados Unidos falou que não, peraí, não dá para usar de qualquer forma raça, né, para promover ações afirmativas, né, embora possa ser usado, enfim, para contextualizar as vivências das pessoas, e isso pode ser usado como um mérito para ações afirmativas, né. Mas, enfim, então, acho que é importante trazer o contexto das ações afirmativas para as universidades privadas. Da mesma forma, também, a gente tem ações afirmativas no Brasil focadas no mercado de trabalho, com foco também no setor público, né? Então, o setor público, a gente tem uma lei que agora está para ser renovada, né, que reserva vagas nos seus concursos para pessoas negras, né, mas também quilombolas, tem pessoas, tem concursos reservados para vagas para pessoas com deficiência também, né, e essa é uma política também super importante de promoção do emprego. Só que, de novo, o ensino, o mercado de trabalho, o emprego público, ele é apenas uma pequena fração do emprego total de uma economia, né? Então vai ser uma coisa muito limitada. E aí é importante a gente trazer o setor privado também. E aí a gente tem, novamente, o caso dos Estados Unidos. No caso dos Estados Unidos, as ações afirmativas, elas foram muito mais lideradas no mercado privado. Aí não por iniciativa do mercado privado, mas como uma lei federal, com um decreto federal, já na década de 60, que obrigava os fornecedores do governo federal dos Estados Unidos a terem uma cota mínima, uma porcentagem mínima de trabalhadores negros na sua força de trabalho, né, de acordo com, lógico, o contexto regional em que eles estão inseridos, né, tem muita variação regional na proporção de negros, isso influenciava a porcentagem mínima de pessoas negras que essas empresas deveriam contratar, né, mas elas ficavam obrigadas a ter um mínimo de pessoas negras. E é muito interessante que tem estudos, né, feitos por economistas muito sérios e publicados em periódicos super renomados nos Estados Unidos, que mostram que essa política teve um impacto muito importante na promoção do emprego entre a população negra, né, e continua tendo. E ela é muito interessante que ela toca justamente nessa questão que a Ana Teresa trouxe, né, porque esse estudo mostra que, mesmo quando essa política ela é temporária, ela tem um efeito duradouro de longo prazo. Tem várias formas que as empresas discriminam, e algumas delas são muitas vezes inconscientes, que estão associadas, digamos, aos processos de contratação das pessoas. E quando as empresas elas são obrigadas a contratarem um percentual mínimo da sua força de trabalho, pessoas negras, elas vão mudar algum desses processos de contratação, que no passado discriminavam muitos candidatos, mas com a revisão dessa política, mesmo quando elas deixam de estar sujeitas a essa legislação federal do governo dos Estados Unidos, elas continuam contratando mais pessoas negras, né? Então é justamente uma mudança de paradigma que é super importante, né? Então eu acho que as ações afirmativas elas têm essa função super importante, né, na promoção da equidade, né?
de complementar essas políticas universais que são importantes, né? Mas trazendo esse adicional de que, assim, a gente vai ter que tem coisas que a gente precisa mudar na nossa sociedade, né? Que vai precisar ser além dessas políticas universais associadas, né? Todos os estereótipos, estigmas e processos internalizados nas empresas que muitas vezes a gente nunca questiona. E mesmo dentro de nós mesmos, né? Como o caso que a Ana Teresa trouxe, né? Então, acho que seria isso. Muito obrigado. Muito obrigada, Alisson. Realmente, né, políticas públicas direcionadas à população negra é muito importante, né? Depois da abolição da escravidão, a primeira política destinada à população negra foi a cota na universidade, né? Inclusive foi na UERJ, universidade na qual eu estudei e fiz graduação, tendo vivenciado uma das primeiras turmas em que houve a cota. Então, assim, se pensar, né, muito tempo depois, né, o que perpetua muito uma desigualdade, então é um assunto extremamente urgente. Então, nesse contexto, vou propor aqui um outro questionamento para todos os três, acho que a gente pode manter a ordem, né, da Ariana, Ana Teresa e, por último, Alisson. Como é que vocês veem, né, a melhor forma possível, não só dos agentes públicos, mas também da sociedade civil? Acho que o Alisson acabou trazendo um pouco também essas respostas, né, e da academia, de colaborarem e atuarem conjuntamente no combate à desigualdade, né? Há espaço para uma cooperação. E quais ações prioritárias poderiam, né, e devem ser tomadas? Com a palavra, Ariana. Obrigada, Maiana. Acho que agora a gente vai ter a chance mesmo de recontar, inclusive, e usar várias coisas que, enfim, Ana colocou, Alisson colocou. Acho que talvez a primeira resposta para essa pergunta é que esses três atores têm uma obrigação de atuar em conjunto. Então, ainda que isso, não é algo comum no Brasil. Acho que a gente tem visto nos últimos anos, eu atuo muito com políticas educacionais e políticas voltadas para a pobreza. A gente tem visto, talvez na última década, uma tentativa de alinhamento. Vou falar tentativa, porque acho que a gente ainda não conseguiu encontrar esse caminho entre sociedade civil, academia e instituições de governo. E vou falar aqui um pouquinho do meu lugar, que eu trabalho nesse espaço entre a academia e as instituições de governo, e como que esses atores podem atuar em conjunto, né? E alguma coisa que nós três aqui que somos acadêmicos, primeiro, a gente não foi ensinado a fazer isso, a gente não é ensinado a fazer isso na universidade, a gente foi aprendendo e percebendo quão isso era importante à medida em que a gente passou a se correlacionar com esses atores, esses três atores, inclusive, com sociedade, com academia e com as instituições de governo. Então, hoje, por exemplo, eu estou no meu trabalho no JPOL, eu estou nesse lugar em que a gente percebeu que os pesquisadores, eles estão ali o tempo todo pensando respostas para perguntas que, enfim, nos afetam de todas as formas. E aqui tem um parênteses importante, que perguntas sobre questões raciais não são necessariamente o foco de interesse de pesquisa da maior parte dos economistas. A gente tem aqui 3 economistas que estão muito fora desses temas habituais, que é olhar para a questão racial como uma temática específica de pesquisa. Tradicionalmente, isso entra como ou interseccional, na verdade, nem interseccional, vou usar um pouquinho da linguagem dos economistas, que tradicionalmente isso entrava como uma variável de controle nos nossos modelos econométricos, que é uma variável que a gente coloca ali para o grupo, para a raça, cor, e aí a gente simplesmente olhava os efeitos para esse grupo dentro de várias outras variáveis que nós tínhamos ali para entender como que um determinado fenômeno funcionava. Então, é muito recente, e recente por quê? Pela falta de diversidade de pesquisadores pretos e pardos na carreira de economista, que esse tema faça parte de uma agenda de pesquisa. Por que isso é importante? Porque os pesquisadores, eles estão aqui produzindo evidências, tentando achar
soluções, achar respostas para problemas sociais. Do outro lado, a gente tem os agentes públicos, os governos, ali no seu dia a dia, tentando buscar respostas para os problemas que eles enfrentam na sua administração pública, independente do seu nível federativo. Então, uma das coisas que a gente descobriu é que esses dois atores têm muito a conversar. De um lado, usar o que a academia vem produzindo para responder a perguntas que as instituições de governo têm, e do outro lado, os pesquisadores apoiando os governos a responderem perguntas que eles têm, os governos. Então, como que a gente faz esse matching? Isso é algo relativamente recente, da gente juntar pesquisadores e juntar instituições de governo. A sociedade civil, e aí já passo a palavra para a Ana, para mim ela entra num outro lugar e que talvez tenha um pouco a ver com, enfim, não só a questão da economia institucional das instituições, quando a gente fala assim, a sociedade civil ela é responsável pela construção das normas sociais. A discriminação racial, o preconceito, o racismo é uma construção de normas sociais que a nossa sociedade vem perpassando desde da situação de uma economia escravagista até uma abolição da escravatura que não levou em conta pensar legislações para esse grupo específico. Então, a sociedade civil tem como papel como que a gente muda, como que a gente critica essas normas sociais para mostrar, por exemplo, com a Constituição de 88, que racismo é crime e que tem que ser penalizado e que a gente tem hoje de legislações para que isso aconteça. Então, esses três atores, eles estão o tempo todo interconectados para a gente olhar para como reduzir as desigualdades raciais. Excelente resposta. Excelente. A academia responde às perguntas que surgem, né, a partir inclusive, de implementações de políticas públicas. Ana Tereza, com a palavra. Olha, além de mestre em economia, eu sou mestre em apontar problemas e absolutamente pouco treinada a apontar soluções. Então, o que eu vou falar aqui vem simplesmente de reflexões aleatórias que eu venho pensando. Primeiro, eu acho que as ações afirmativas focalizadas, aliás, nem todas foram focalizadas, mas as ações afirmativas que foram tentadas no Brasil precisam passar por um processo de revisão, não no sentido de vai continuar, não é isso, assim, é entender a trajetória de quem foi impactado e se essa pessoa que foi impactada, de fato, obteve benefício até o final. Então, eu vou dar um exemplo. No caso das cotas para o ensino superior, a gente tinha, quando eu estudava no UFMG, um temor de que os alunos eles não fossem acompanhar o ritmo das matérias, que eles fossem desempenhar mal. Isso se provou o contrário, na verdade, eles iam melhor, né? Então, isso aí, ok, check. Mas será que eles conseguiram se manter numa cidade que tem um custo de vida maior do que a cidade que eles vinham? Será que eles conseguiram encontrar no espaço acadêmico outros pares e socialização, espaços criados para quem entrou também, para essa nova realidade? Houve um boom de reclamações de que era um perfil diferente. Sim, é um perfil diferente, são pessoas diferentes, são pessoas que vêm com uma outra história. Isso precisa ser acolhido. Eu acho que a gente precisa olhar para as políticas que a gente tem e ir refletindo das pequenas nuances. O concurso que eu fiz agora teve um resultado muito interessante. Foi tentado que que a proporção de mulheres aumentasse, mas isso não aconteceu. Na verdade, ela se reduziu e hoje o IPEA parece que só tem mais mulheres do que a Força Aérea, uma coisa assim, uma coisa absurda. E aí começaram a hipotetizar sobre o porquê disso. E uma das hipóteses que levantaram é que a prova aconteceu em fevereiro, que é um período de férias escolares, né? O período de preparação foram férias escolares. Então, as mães provavelmente tiveram dificuldade de sentar para estudar. Então, a gente precisa olhar para quem está entrando, quem efetivamente tem esse benefício e acompanhar e ver, e quem não está entrando, por que não está entrando? Eu acho que é um exercício de reflexão mesmo, e aí eu faço um apelo para nós economistas, que eu acho que estamos todos muito preocupados em publicar artigos de alto impacto, com métodos de identificação muito robustos, e o livro que o Alisson organizou, por exemplo, que eu tive a oportunidade de olhar há poucos dias atrás, tem um esforço incrível de mostrar
o retrato da realidade, sem ter tanta, apesar de ter ganhado um jabuti acadêmico, sem ter tanta pretensão de ser top one, de etc., sem controlar por mil variáveis. Assim, eu acho que nós, com o nosso ferramental, com o nosso conhecimento, a gente precisa pensar na realidade brasileira de fato, porque é isso que a gente tem em comum, assim, um pensamento, é dar um pensamento brasileiro à questão racial no Brasil também, sem preocupar tanto se isso vai render um artigo na American Economic Review, porque talvez não vá, mas talvez a gente aprenda um pouco da nossa realidade, das nossas políticas, e eu acho que isso é importante. É verdade, né? Eu acho que a gente está no movimento muito de procurar respostas para os nossos problemas, né? A gente tem estabelecido e sempre estabeleceu, né, conexões com outros países, né, observação de como os outros países se comportam, mas eu acho que agora a gente não está mais pegando isso e querendo aplicar isso ao Brasil como uma fórmula mágica, né, e um pensamento bem colonizado. Eu acho que a gente está conseguindo, de alguma forma, olhar para os nossos problemas e fazer essa leitura. Isso realmente é essencial para a gente buscar respostas que efetivamente respondam, né, e que alterem a nossa realidade. Alisson, com você agora com a palavra. Eu acho que, assim, eu vejo que a desigualdade é o grande tema brasileiro, assim, indiscutivelmente, é a nossa grande chaga e aí dentro dela a questão racial, né? E eu acho que a gente precisa realmente ter muitos esforços nessa direção e aí de toda a sociedade mesmo para conseguir lidar com isso, né? Do meu lado, como economista, eu acho que eu vou um pouco na linha ali da Ana Teresa e da Ariana, né? Eu acho que a gente tem que descer da Torre de Marfim, né? E aí, talvez agora só para, né, indo na linha da Ana Teresa, sim, a gente precisa, né, ter mais contato com a realidade, mas acho que não necessariamente a gente tem que, talvez, deixar de lado esse rigor científico, de querer, assim, publicar nas melhores revistas, não sei o quê, mas acho que principalmente descer no sentido de divulgar, mostrar esses resultados, mostrar o que a gente está fazendo e dialogar com a população, né, com os governos e com a sociedade civil, mostrando, olha só, a gente fez esse estudo aqui mostrando isso, super válido, super importante, né? Nos ouçam que a gente tem coisas importantes a serem ditas, né? Mas concordo também que a gente também tem coisas muito importantes para serem, que a gente precisa ouvir. Então, por exemplo, um trabalho recente que a gente fez ali no Núcleos Raciais, né, sobre o custo da desigualdade, que a gente tentou calcular ali quanto que a gente perde de massa salarial, de PIB, por causa da desigualdade racial, né, que teve uma boa repercussão, mas essa pergunta foi motivada por causa de um comentário que alguém fez em algum seminário que eu estava apresentando. Depois, conversando com o Maico, ele reforçou, não, isso daí é uma demanda realmente do movimento negro há muito tempo, que quer saber, né, qual que é o custo da desigualdade, expressar isso. Eu, enfim, fui lá, eram cálculos que a gente já tinha estimado em algum outro momento, a gente só transformou isso de um jeito mais palatável, né, para a população como um todo entender, né. Então, acho que tem isso também da gente também ouvir e da sociedade civil, o movimento negro em particular, né, se fazer ouvir nesse sentido. E aí, na questão dos agentes públicos, eu acho que assim, eu acho que a máquina estatal, ela é a forma da gente conseguir escalonar as políticas públicas que a sociedade civil e a academia conseguem dizer que funcionam ou não funcionam, né, em termos de combate à desigualdade. Lógico que o Estado é um grande leviatã, né? Ou sei lá, talvez para usar uma outra analogia, é um grande porta-aviões que é difícil da gente manobrar ele, né? E vai demandar tempo, mas ao mesmo tempo a gente precisa ter uma paciência, né? Mas acho que cada passo que a gente tem que dar tem que ser um passo na direção certa, né? E aí o governo, os agentes públicos, eles vão ter que ter a humildade também, em algum momento, né? Revisar, pensar se o que eles estão fazendo está indo no caminho certo, né? E possivelmente revisar isso. Mas aí nesse papel é essencial, porque quem vai ter a capacidade de levar qualidade para todas as escolas, qualidade para todos os hospitais, né? Combater algumas desigualdades que o próprio Estado produz também, acho que isso é super importante, que muitas vezes a gente ignora, né, mas que o Estado brasileiro é um grande reprodutor de desigualdades, né, só a gente pensar nas diferenças salariais aí dentro do setor público, né, professores e a alta magistratura, por exemplo, né, agora tocando aqui, apontando dedos aqui, pessoal aí do judiciário.
Mas eu acho que é nessa linha. E aí, com certeza, vai precisar de cooperação entre todo mundo, né? Aí não há dúvida para conseguir vencer esse desafio que é enorme. É isso, eu acho que realmente, né, assim, eu acho que a desigualdade é a nossa pedra de toque, né? Em direito a gente tem essa expressão, assim, é a nossa pedra de toque. Os desafios são muito grandes, mas eu acho que a gente está caminhando, né? Assim, o que é importante, caminhando não a passos largos, mas caminhando. Bom, agora eu vou passar então a palavra para as considerações finais. E mais uma vez, assim, né, agradecer pelas respostas e dizer que foram. Eu gostei muito dessas considerações em relação a essa pergunta. No final, se a gente unir tudo que vocês disseram, vai dar uma resposta muito. Eu fiquei aqui tentando unir e uma fala se comunicou muito com a outra, né? Ariana, fique à vontade. Quero agradecer pelo convite, agradecer Maiana pela moderação, por dividir esse espaço com Ana e Alisson, enfim. Nós temos dividido vários espaços, então é sempre bom. Eu sou muito fã do livro dele, junto com o Michael. Acho que se a gente puder indicar para que todos tenham acesso a esse livro, por, enfim, conta do que a Ana falou, a gente tem... É muito difícil a gente ter, primeiro, essa contextualização temporal de um problema tão amplo quanto a desigualdade racial, em dimensões tão distintas. Então, ali se fala de educação, saúde, mercado de trabalho, habitação também, Alisson? Estou falando bobeira. São várias dimensões que vocês falam ali. E de uma forma que é muito legal para nós, economistas, lermos a tradução de O Economês. Então, você lê um texto em que você fala, é verdade, qualquer pessoa pode entender esse texto. A forma como eles explicam a econometria, que só de falar essa palavra parece algo tão, já tão excludente, é muito, muito, muito incrível. Então, acho que se a gente pudesse deixar aqui, se eu puder deixar como mensagem, que é a partir de conhecer o histórico, conhecer as realidades, que a gente vai poder pensar e desenhar melhores políticas públicas para reduzir desigualdade racial, a gente já vai estar num caminho assim muito, muito importante. Não é um tema claro nos governos, eu que participo muito de conversas com governos, não é todo governo que a gente consegue falar sobre a questão racial, sobre a importância de políticas focalizadas, e talvez isso parta um pouco do pressuposto de que a gente precisa conhecer melhor a nossa realidade. E hoje a gente já tem muitos, muitos materiais para conhecer melhor a nossa realidade. Obrigada, Ariana. Ana Tereza. Bom, eu começo agradecendo também tanto a mediação muito interessante, gostosa e afetiva da Maiana, a companhia do meu amigo de longa data, Alisson, e da Ariana, que eu acabei de conhecer, mas amei também. As minhas considerações vão um pouco na linha do que eu acabei de falar, que nós, enquanto cientistas, precisamos sim produzir sim, ciência no mais alto rigor, mas a gente tem também um compromisso com a sociedade de divulgar o que a gente faz, divulgar de uma forma compreensível, palatável, e efetivamente vise informar e trazer luz às questões e não necessariamente pensar tanto em nós mesmos, nas nossas citações, nas nossas pequenas questões, porque no fim das contas o que vai ficar, eu acho, das nossas contribuições é o conteúdo que tanta gente leu, que tanta gente conseguiu debater, assim. Então, isso que a gente está fazendo aqui agora, de sair dos nossos escritórios e participar de uma roda, eu acho que é sobre isso. E quando eu faço uma defesa tão apaixonada do pensamento brasileiro a respeito de tudo, mas principalmente da questão racial, é porque a questão racial no Brasil ela é realmente diferente do que acontece em vários outros países. Eu acho que a gente pode aprender com a experiência deles, mas a gente não deveria colocar isso na frente das nossas próprias vivências, porque acho que ninguém conhece nosso contexto tão bem quanto a gente. Obrigada, Ana Tereza. Bom, pegando a fala da Ariana e da Ana Tereza, com a esperança de que eu vou conseguir ler tranquilamente um livro de economistas, Alisson, fala aí o nome do seu livro, onde a gente pode encontrar aí,
para a gente poder aprofundar aqui o nosso debate tratado aqui no nosso bate-papo aqui do MPT. Antes que eu esqueça, o livro é Números da Discriminação Racial, organizado por mim, Michael França. O livro conta com vários capítulos de vários autores, então acho que são pelo menos mais de 10. Então a gente fez um esforço de tentar fugir desse economês. Acho que vai conseguir sim, com certeza, Maiana. E vai ser um prazer saber que você leu. Me dê o feedback depois, por favor. E aí, pelas minhas considerações finais, queria começar, acho que principalmente agradecendo o convite aí da doutora Valdirene, a mediação Maiana. E aí, tenho certeza que o Ministério Público do Trabalho é uma instituição super importante aí na nossa república e que tem exercido um papel muito importante aí no combate da discriminação, a redução das desigualdades. Então, é um prazer estar aqui no Afropresença, dialogando com vocês. E dando um spoiler que eu e Valdirene estamos aí num projeto em conjunto que estamos para submeter para a FAPESP, espero que dê certo, mas que é uma alegria estar podendo colaborar com vocês, e eu acho que é a partir de colaborações assim que a gente vai avançar, né, para uma sociedade mais democrática e com mais oportunidades. E vamos em frente, que eu acho que o caminho é longo. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Eu tenho certeza de que as ações afirmativas, elas são muito importantes no nosso país porque elas mudam o nosso olhar, né? Assim, eu vejo como essa alteração, como a gente está tendo acesso a obras, né? Como a gente perdeu tantos talentos em razão do racismo. Assim, eu fico muito feliz de estar vendo aí a Maria Firmino, da gente estar, né, assim, descobrindo autoras e autores, né? A gente tem aí o Jefferson Tenório, agora a gente tem, né, as obras, né, o Torturado, que todo mundo está lendo e está amando. Então, assim, que bom que a gente está promovendo essas políticas e diversificando o nosso olhar sobre o Brasil, sobre o mundo do trabalho, né, e lutando sempre para condições de maior igualdade nesse país. Muito obrigada pela presença de todos. Foi um debate muito rico, aprendi muito com vocês. E é isso, o MPT agradece. Tchau, tchau.